Eu me volto nesta manhã à palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6 e o versículo de número 9. Mateus, capítulo 6, apenas este versículo de número 9, estas palavras do Senhor da Glória. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E o nosso assunto nesta manhã é verdadeira piedade e a oração. E aqui está o Senhor Jesus Cristo mais uma vez ensinando os seus discípulos e agora sobre como orar. E nós alcançamos, irmãos, amigos, este ponto em nosso estudo no Sermão do Monte, em nossa série de estudos consecutivos, dispositivos de Mateus, para lidar neste momento com a oração. E como o Senhor Jesus Cristo, de uma maneira muito específica e detalhada, ensina aos seus próprios discípulos como engajar com Deus neste exercício que é o mais elevado possível da alma humana, o exercício da oração. A maneira correta de orar ao Senhor, a maneira correta de falar, aceitável, de falarmos ao nosso Deus e nos engajarmos em oração. E você deve se recordar que este em particular é o segundo de 3 exemplos utilizados pelo Senhor Jesus Cristo para contrastar a piedade que Ele requer de cada um de seus filhos e filhas, com aquela falsa piedade, hipócrita piedade dos fariseus e dos escribas, bem como a ignorância dos gentios, daqueles que não conheciam ao Deus verdadeiro. Sendo o primeiro exemplo a prática da caridade, o terceiro exemplo do jejum ou da mortificação da carne, o nosso combate pelo pecado. E aqui em particular, nesse contexto mais amplo, nós temos o segundo exemplo que o Senhor toma da verdadeira piedade, a saber, a oração. Como orar, como me dirigir a Deus em oração, como de fato ter esse momento de oração não como um mero teatro artificial, mas com uma verdadeira oração, engajamento orgânico, real com Deus verdadeiro, que é o meu Pai Celestial, que me vê em secreto e que sonda o meu coração. Como orar ao Senhor é o tema aqui. E você se recorda que o Senhor apresenta o caso da oração, que é o segundo de 3 exemplos. E ao falar sobre a oração, você se lembra, nós consideramos isso, ele divide o seu ensino sobre a oração em 2 partes. O Senhor, primeiramente, nos versículos 5 a 8, ele fala sobre o como orar, a postura correta, aceitável diante de Deus em oração. Não a postura física em particular, mas a postura de mente, de espírito. Então, nos versículos 9 a 15, que nós estamos considerando agora, ele fala sobre o que orar. Em outras palavras, o conteúdo, ou melhor, a forma e o conteúdo da oração. Ele ensina sobre a importância de saber como orar, porque nós estamos orando a Deus. Nós não estamos orando a um ser imaginário, a uma energia abstrata, uma força informe, mas a um Deus pessoal e real. Queridos amigos, isso é algo de muita importância. Pessoalidade, personalidade, é uma característica do ser humano. Nós somos seres pessoais, que interagem uns com os outros, que entendem, que leem entre as linhas, que conhecem os sentimentos uns dos outros. E se nós temos essa característica de pessoalidade, muito mais o nosso Deus. Porque se ele fosse uma energia abstrata, impessoal, nós seríamos maior do que eles, não é verdade? Por sermos pessoal, assim Deus nos vê. E Ele nos conhece muito bem. E assim, orar é orar a um Deus que sabe muito bem o que passa em meu coração e minha mente no momento em que eu entro na presença dEle. Por isso eu preciso aprender como orar a esse Deus vivo e verdadeiro. E aqui está o Senhor da Glória ensinando os seus discípulos como orar. E você se recorda também que Ele ensina os seus discípulos o que trazer diante de Deus em oração, como engajar com o Senhor em oração. Você se recorda, por exemplo, que nesses versículos o Senhor lida muitas vezes não com palavras a serem trazidas diante de Deus no momento da oração, mas Ele lida com a atitude correta em oração. Deus é o nosso Pai Celestial. Ele não é uma divindade abstrata, uma energia, e assim é necessário saber, eu repito isso de propósito, como orar ao nosso Deus. Nós oramos a um Deus com quem nós nos relacionamos, que nos conhece a cada dia, a cada manhã que nos levantamos, que conhece cada etapa, cada período de nossas vidas. Nós oramos a um Deus que vê os nossos corações. E assim como orar e o que orar, a forma e o conteúdo da oração. Mas antes de nós propriamente entrarmos em nosso texto nessa manhã,
Eu gostaria de chamar a sua atenção para um breve incidente registrado no Evangelho de Lucas, um incidente que lança muita luz sobre este contexto dessas palavras de Mateus. Abra comigo em Lucas capítulo 11, o versículo 1. Aqui nós lemos estas palavras: e aconteceu que, estando ele, isto é, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Muito interessante. João, isto é, João o Batista, não João, o discípulo de Jesus, nós lemos aqui que ele ensinou os seus discípulos um modelo de oração. Nós não sabemos que modelo de oração foi esse. Aprove ao Espírito Santo de Deus não registrar a oração que João ensinou aos seus discípulos, mas a registrar a oração que o Salvador ensinou aos seus discípulos. Mas a pergunta é: por que foi necessário que João ensinasse os seus discípulos um modelo de oração? Como engajar-se em oração com o Senhor? Por acaso eles não eram judeus? Acaso eles não eram homens e mulheres religiosos? Será que eles não sabiam como orar? Era o povo de Deus. Será que eles não tinham a palavra de Deus? O Antigo Testamento, não sabiam como orar. Por que foi necessário que João viesse, preparando o caminho do Senhor, e ensinasse os seus discípulos como se dirigirem a Deus em oração? É uma pergunta necessária e exige uma resposta. Bem, o fato é que o estado da religião judaica nos dias de João Batista e de Jesus era deplorável, era decadente. Tudo ligado à religião judaica naqueles dias estava subvertido, e Satanás trabalhou muito ao longo dos séculos para levar as coisas entre o povo de Deus àquele estado caótico e mundano de religião, a tal ponto que não é de se surpreender que pouquíssimas pessoas entre os judeus sabiam exatamente como orar ao Senhor. Sabiam exatamente como se dirigir a Ele, dirigir a sua alma em oração ao seu Deus. Não é difícil entender isso, não é? Você já viu, por exemplo, às vezes, pessoas não salvas, não muito religiosas, orarem em público. Uma situação se levanta e esta pessoa em algum momento deve orar, mas não é um religioso, ou melhor, crê em Deus. E a oração da pessoa é sem pé, sem cabeça. Ela não diz coisa com coisa, ela não sabe como se engajar com Deus. É uma palestra, são frases, são declarações desconexas. Ela não se engaja com Deus porque ela não tem um relacionamento com Deus. E isso ilustra até certo ponto, com exceção dos crentes daquela época, o estado da religião em Israel. A postura das pessoas. Não era de se surpreender que poucos ofereciam orações de uma maneira correta ao Senhor, porque a maioria não tinha um relacionamento com Deus, como seu Pai Celestial, como seu Senhor, e não esperavam pelo Messias, senão poucos. Assim foi necessário para João Batista ensinar os seus próprios discípulos como orar. E aqui os discípulos do Senhor Jesus Cristo em Lucas estão apontando para este fato, e eles se aproximam do Salvador, e eles pedem a Jesus Cristo, desejosos de aprender aquilo que eles também não sabiam. Eles não sabiam orar, como orar, a maneira de orar, e eles observavam o Senhor Jesus Cristo orando certamente, e eles viam como o Senhor Jesus Cristo gastava tempo em oração, e mesmo em suas orações públicas, como em João capítulo 17, como ele se engajava com um Deus que ele conhecia, e como ele adorava ao Senhor. Eles não sabiam como orar, e era baseado neste sentimento, neste desejo, como ele conseguia orar por tanto tempo ao Senhor, e ter assunto, e ter palavra, e sentimento, e estar na presença do Senhor. Vendo estas coisas, foram movidos em seus corações, e levados por esses sentimentos, eles se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar desta maneira, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos a orar. E é em resposta a este pedido dos discípulos que tanto aqui em Lucas como em nosso texto em Mateus, o Senhor Jesus Cristo diz: portanto, vós orareis assim. Ele está ensinando os discípulos a orarem. Ele está dizendo a eles a forma e o conteúdo da oração, como se aproximarem de seu Deus, de seu Senhor. Bem, amigos, permita-me dizer isso logo no início aqui de nosso sermão. Nós estamos nesta manhã estudando sobre a oração, mas há um perigo diante de cada um de nós aqui nesta manhã. E o perigo é de tomarmos este livro e este tema em particular aqui na Palavra de Deus, como estudantes de medicina tomam a matéria da anatomia e estudam um cadáver morto. Nós não queremos apenas estudar nesta manhã sobre oração, o que é certo e o que não é certo na oração.
Que motivos, que sentimentos e que petições e que ordem, que estrutura de palavras e sintaxe, essas coisas devem ser trazidas diante de Deus. Nós não queremos apenas estudar sobre a oração. Este livro não é um compêndio frio de anatomia, um livro de farmacologia, alguma coisa morta diante de nós. Este livro é o lugar onde o próprio Deus eterno, o Criador do universo, que trouxe à existência toda a estrutura atômica do universo e todas as almas, ele fala neste livro, e assim este é um livro vivo. E aqui está a voz e o ensino e a vontade de nosso Pai Celestial. E aqui nosso Mestre, nosso Salvador, Ele mesmo, a quem um dia nós veremos face a face, Ele ensina como orar. Como eu e você devemos entrar na presença de nosso Deus, o Criador. E a nossa intenção nesta manhã não pode ser estudar sobre oração, mas deve ser aprender como orar ao Senhor e progredir em nosso relacionamento com Deus através da oração. Deve ser esse o nosso desejo central aqui nesta manhã. E meu querido amigo, se você veio aqui apenas para ouvir uma palestra, e você não está pronto a se submeter à vontade de Deus e ao seu parâmetro para a oração ou qualquer outro parâmetro que Ele estabelece na palavra de Deus, você não terá proveito algum nesta manhã, nesse estudo da palavra de Deus. Assim, não se aproxime da palavra de Deus e deste tema da oração como um mero estudo frio de um tema específico neste compêndio religioso. Ouça o que Deus está dizendo. Absorva o ensino do Senhor Jesus Cristo sobre esta área mais central da vida de um crente, que é o seu relacionamento com o seu Deus através da oração. Nossa intenção é progredirmos em nosso relacionamento com o nosso Deus pessoal através deste meio tão excelso, grandioso, que Ele deu a mortais e pecadores como nós, convertidos, a oração. E talvez aqui, neste momento, para tornar este estudo prático, um comentário prático, seja de real auxílio para cada um de nós aqui. Por quanto tempo nós devemos orar? Você já parou para pensar sobre isso? Quanto tempo seria um mínimo razoável diante do Senhor? O Senhor Jesus Cristo não está lidando aqui com o tempo, com o local geográfico, com postura física. Todavia, você e eu somos pessoas que estamos ligados e presos dentro dessa moldura que é o tempo e espaço. Assim, nós precisamos encontrar tempo e local para orar ao Senhor. Quanto tempo seria o mínimo razoável para orarmos a Deus, para uma oração privada, particular? Bem, eu não desejo soar dogmático aqui nesta manhã, nem organizar a sua agenda semanal e diária, nem que ninguém saia por aí dizendo: olha, o pastor Abner, lá daquela igreja, disse que só se deve orar por esse tanto de tempo, e se orar por esse tanto de tempo não é espiritual. Não é o meu desejo. Mas eu creio que uma medida razoável para uma oração privada diária seja 15 minutos. 15 minutos, meus queridos irmãos, sem incluir, é claro, o tempo dedicado ao estudo da palavra de Deus, seria uma medida razoável de tempo em oração diária. Claro, com outras orações feitas ao longo do dia, conforme as necessidades se levantam. Bem, gastar 15 minutos em oração é, sem dúvida, algo desejável, algo correto. Orar mais do que 15 minutos é algo mais desejável e mais precioso. Orar longamente é algo bastante precioso. E todo crente deveria se esforçar por orar mais do que isso. Mas permita-me dizer isso, que um período regular, diário, básico, de pelo menos 15 minutos engajado em oração, é um padrão que você conseguirá alcançar todos os dias. É um padrão, meu querido amigo, que você conseguirá alcançar. E o que eu estou tentando fazer aqui nesta manhã como teu pastor é te ajudar a ter uma vida de oração real. Porque muitas pessoas não têm uma vida de oração, e a vida de uma pessoa é formada por dias. E se você não orou ontem mais do que meras frases, e não orou hoje, e não ora amanhã, você não tem uma vida diária de oração. E o meu desejo é que você tenha uma vida diária de oração, e não arrefecer a sua vida de oração, te dando um período de 15 minutos de oração. Ter um padrão mínimo como este, de 15 minutos, vai livrar a maioria dos crentes aqui nesta manhã de dois extremos em sua vida de oração. O primeiro, de não orar a cada dia de fato, mais do que meras palavras e minutinhos breves de oração. Muitas vezes, o nosso desejo sincero diante do Senhor é de orar como os santos do passado,
por muito tempo engajados em oração. Não é assim? Nós oramos, nós lemos biografias de grandes homens e mulheres de Deus e como eles oravam. Nós vemos na palavra de Deus como eles oravam. E o nosso desejo sincero como crentes é deste relacionamento pessoal, contínuo com o Senhor a cada dia. Mas nós caímos em uma certa situação. Primeiro, porque nós não conseguimos orar desse tanto nesta sociedade em que nós vivemos tão corrida. E nós caímos primeiro no desânimo por não conseguirmos orar como nós desejamos, e depois num outro extremo, que é a negligência na oração. Porque se eu não consigo fazer o que eu tanto gostaria, o que Deus merece, é melhor que eu não faça nada, porque vai ser pela metade. Assim eu nunca oro de verdade, eu nunca me engajo com oração. Mas um período regular, básico, de 15 minutos de oração ao Senhor, é um padrão que você conseguirá alcançar todos os dias na presença do Senhor. Bem, eu paro por aqui nessa questão. Não estou tentando estabelecer o teu cronograma de oração diária. Pastor, de onde é que o Senhor tirou isso? Isso é só a Escritura? Bem, se você observar o que eu tenho dito nesses últimos estudos sobre esta oração, modelo do Senhor Jesus Cristo, é uma oração que não deve ser repetida, ela é um modelo. Você observará também, perceberá, que é um modelo muito compacto de oração, não é? É uma oração muito breve, na verdade, e isso nos diz algo também. O Senhor poderia ter usado uma oração muito extensa, e pela extensão nós teríamos ensinado algo também. Não é um modelo longo de oração, não é uma oração longa. Outras orações na Bíblia nunca são demasiadas longas, como em Atos 4, 2 e outros lugares. Mas o ponto de ensino por trás aqui, desta brevidade no modelo que o Senhor nos dá, é que o nosso foco da oração não deve ser o tamanho de nossa oração. E mesmo estes 15 minutos não deve ser um padrão absoluto. E para balancear isso que eu acabei de dizer sobre um tempo mínimo básico, para aqueles que já oram mais tempo a cada dia e não se arrefeçam, e não diminuam, e não se desencorajem, e ninguém aqui se torne complacente, eu devo lembrar que o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio que nos ensina este modelo de oração, Ele mesmo orava por muitas e muitas horas, às vezes a noite inteira. Assim, em certas ocasiões, em nossas orações particulares, nós devemos orar mais delongadamente, não apenas 15 minutos. De qualquer forma, ter um padrão básico de tempo de 15 minutos nos permitirá incluir estes elementos contidos na oração modelo: exaltação, louvor, afirmação, arrependimento, petições, etc. E o sorriso de Deus estará sobre nós, e nós experimentaremos a cada dia a comunhão preciosa e sincera com o nosso Deus, e o seu poder e a sua bênção estará sobre as nossas vidas diárias, e assim nós teremos uma vida de oração com o Senhor. Bem, meus queridos irmãos, atente para isso. Se nós já oramos por 15 minutos por dia, ou já estamos orando mais do que isso, 30 minutos ou mais tempo, para o conteúdo de nossas orações, nós temos aqui o modelo do Senhor Jesus Cristo nesta oração. E nós aprendemos seguramente aqui neste modelo do Senhor, independente do tempo que gastamos diante do Senhor em oração, que o conteúdo de nossa oração será enriquecido se nós atentarmos para o ensino do Senhor aqui neste modelo, e nós iremos experimentar grande comunhão com o nosso Deus, algo que Ele colocou diante de nós. Ele colocou algo que nós podemos de fato realizar pela sua ajuda e pela sua bênção. Bem, deixe-me fechar essa introdução e voltar a sua atenção novamente para esse versículo precioso. Versículo de número 9, diz o Salvador, no capítulo de número 6 de Mateus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Quanta oração pode ser colocada em tão poucas palavras aqui diante de nós. Realmente, cada vez que nós seguimos por esse texto da palavra de Deus, nós vemos o selo da divindade de Cristo Jesus, não é? Quem poderia compor tal coisa com tanta simplicidade, beleza, clareza e verdade, senão o Senhor Jesus Cristo? Quanta oração em tão poucas palavras. Nós aprendemos logo de início nesse versículo, que mesmo as primeiras palavras que nós trazemos diante do Senhor em oração, ao iniciar isso, ao entrar na presença de nosso Deus, devem ser feitas com verdadeira piedade. Aqui está: Pai nosso que está nos céus. A verdadeira piedade por trás dessas palavras. Há aqui profundo respeito por Deus.
há aqui profundo amor pelo nosso Deus. Pai nosso, que está nos céus. E assim nós devemos entrar na presença do Senhor ao orar com estes sentimentos. Mesmo ali, irmãos, ao dobrar o teu joelho, ao se assentar para orar ao Senhor, ao clamar a Ele, ao dirigir a Ele a tua mente, o teu coração, quão conscienciosos nós devemos ser ao entrar na presença de Deus. Nós estamos entrando na presença do Senhor. Você para pensar sobre isso. Quando você vai orar, eu estou entrando na presença de meu Deus. Ele diz, Pai nosso que está nos céus. E essas palavras nos auxiliam a checar a postura correta na oração. Quando quer que nós orarmos, há duas coisas, marque isso em seu bloco de nota para você não perder de vista. Há duas coisas que nós devemos trazer, chamar, puxar a nossa mente. Eu vou orar agora ao Senhor. E essas palavras me ensinam essas duas coisas. A primeira, é maravilhoso, é que nós temos acesso à presença de meu Deus. Você deve se maravilhar disso, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu irei agora orar ao Senhor aqui, meu momento de oração, meu Deus. Eu tenho acesso ao Criador dos céus e da terra. Eu tenho acesso àquele que é cercado por anjos, querubins e serafins de glória e majestade, que habita na luz inacessível. Eu, um pecador, um mortal, salvo por misericórdia, um verme, uma minhoca da terra que se alimenta nesta terra, neste mundo, sou trazido à existência pela fé e a engajar em comunhão com o Espírito eterno de Deus em oração. Pai nosso que está no céu, um acesso familiar, você traz isso à sua mente. Eu tenho acesso ao meu Deus, eu posso orar ao Criador dos céus e da terra, aquele que conhece a história do começo ao final, que viu todas as coisas desde o início até aqui. Eu tenho acesso ao meu Criador. Segundo, que ao orar ao meu Deus, eu posso depender dele em verdadeira confiança, em verdadeira segurança. Pai nosso. Está nessas palavras. Por causa do amor paternal do meu Deus, vede, diz João, que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e eu posso entrar na presença dele, me dirigindo a ele com este título, com este pronome de tratamento, que ele deseja e me comanda. Não é maravilhoso que eu possa orar a ele não só como, ó divindade distante, Criador das galáxias e do céu, Pai, Pai nosso que está no céu, meu Deus, meu Pai, meu Salvador. Você traz essas questões à tua mente. Eu irei agora entrar, eu tenho acesso à presença de Deus, eu tenho acesso à presença de meu Pai Celestial. E assim, com essa oração modelo, nestas primeiras palavras, logo no início, nós somos ensinados. Este é um ensino, este é um modelo, algo a respeito de como orar. Pai nosso que está no céu. Ele está ensinando que quando você se coloca a orar em sua mente consciente, você descansa a sua confiança na bondade e no poder de Deus, na bondade, Pai nosso, no poder que está no céu, santificado, glorificado. Ele é o Rei soberano. Meu querido amigo, minha querida irmã, meu querido irmão, faça isso. Ao se isolar num lugar tranquilo, eu me refiro a esse momento maior de oração. Pare, aquiete a tua mente, o teu coração, traga à sua consciência estas verdades. Eu entrarei na presença do Senhor agora. Ele é santo. Eu entrarei na presença do meu Pai Celestial, o meu Pai Santo. Ou seja, a nossa oração deve ser uma oração de fé. Deve descansar na confiança da bondade, do amor do Senhor e do seu poder, para que a nossa oração seja de fato recebida. Ela precisa ser fundada na confiança que nós temos em Deus por Jesus Cristo. De outra maneira, não será qualquer vantagem orar ao Senhor naquele momento em particular, porque a palavra de Deus nos diz lá no livro de Hebreus capítulo 11, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e nós nos aproximamos de Deus em louvor, em serviço, em oração, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é e que Ele é galardoador daquele que o busca. Assim você deve trazer à sua mente esses sentimentos de verdade, para que a sua oração seja efetiva e aceita diante do Senhor. E tudo isso está aqui nessas palavras, Hebreus capítulo 10, versículo 6, na verdade. Em sua oração privada, quando você dedica um tempo maior, ao Senhor, dê alguns momentos para a tua mente
e para os teus sentimentos considerarem o que você está fazendo ali em oração ao Senhor. Antes de começar a orar, considere isso: acesso, confiança na presença de meu Deus. E ao fazer isso, isso te livrará e nos livrará de 3 perigos terríveis na oração, que pode nos trazer a disciplina do Senhor. Ao trazer isso à tua mente, aos teus pensamentos, antes de entrar na presença do Senhor, isso te livrará da casualidade, que envolve irreverência, te livrará da mecanicidade, que envolve uma mente longe do Senhor, e te livrará da artificialidade na presença do Senhor. Você ora a um Deus real e pessoal, você se engaja com Ele. Como eu poderia ilustrar isso? Você não chega à tua esposa, ao teu marido, ao teu amigo de uma maneira artificial nas palavras do sentimento. É perceptível, não é? Como eu poderia vir assim à presença de um Deus pessoal? E ao trazer estas verdades à minha mente e ao meu coração, antes de me engajar em oração, eu não corro o perigo da casualidade, da mecanicidade e da artificialidade. Bem, esse é o princípio contido nessas primeiras palavras. É como se o Senhor estivesse dizendo aos seus discípulos: atente para o que você irá fazer em oração. Atente para aquilo que você está fazendo agora ao entrar na presença de Deus. Você irá orar. Não seja como os fariseus hipócritas. Não seja como os gentios. Você irá orar ao Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, que está em toda parte. Você não se aproximará de um Deus remoto, distante, como veem os gentios, mas de teu próprio Pai celestial. Teu Pai, que te conhece, que te amou, que te salvou, e com esses sentimentos na mente e no coração, então nós podemos entrar e dar os primeiros passos diante do trono da graça e trazer a nossa oração ao nosso Deus. Bem, veja a segunda parte do versículo 9 agora, ele diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. E ele diz então, e aqui está a primeira das petições: santificado seja o teu nome. Bem, no Antigo Testamento, quando Deus, ele desejava revelar ou informar as pessoas que o buscavam sobre o amor, sobre a fé, sobre a submissão, sobre a santidade que ele requeria dos seus filhos e filhas, sabe o que ele fazia? Ele revelava algo de si mesmo ao seu povo. E ele revelava algo de si mesmo, muitas vezes, através da declaração de um de seus atributos, de um de seus títulos, do seu nome. Ele faz isso através do seu nome. Por exemplo, quando Moisés é chamado à sua presença, ele vem diante daquela sarça ardente, Deus o comissiona a descer ao Egito para libertar o seu povo. O Egito é uma terra politeísta, onde cada verme, cada barata, cada bicho tem um nome de um Deus. Ele sabia muito bem que os egípcios iam perguntar: qual é o nome do teu Deus? E ele faz essa pergunta ao Senhor e diz: Senhor, quando eu for e eles me perguntarem, o que eu direi? E a resposta do Senhor o que é? Eu sou o que eu sou. Ninguém coloca rótulo em mim, ninguém me dá um nome. Assim Deus revelou algo a respeito de si mesmo, e nessa revelação ele revela a sua glória, a sua majestade excelsa acima de todos os ídolos pagãos. Eu sou o que eu sou. Bem, o nome de Deus neste apelo não é uma referência a uma palavra em particular, um título, um nome em particular. Santificado seja a palavra Deus. Não, ele diz: santificado seja o teu nome. É uma referência, como nome, à natureza de Deus, ao caráter de Deus. O nome comunica estas coisas. É por isso que esses títulos no Antigo Testamento caracterizam algo da natureza e personalidade dos atributos de Deus. Jeová Jireh, Elohim e tantos outros falam algo, um aspecto profundo, glorioso da santidade de Deus. E é isso que nós temos aqui diante de nós. Em oração, nós estamos aprendendo isso. Nós exaltamos os atributos de Deus. Nós exaltamos o seu caráter. Nós elevamos em nossa mente, por palavras dirigidas a Ele, nossa estima, a glória de Deus. E é muito importante que isso seja feito logo no início da oração. É por isso que a primeira petição aqui é exatamente essa: santificado, honrado, venerado, elevado seja os teus atributos, a tua pessoa contida em teu nome, manifesto, ó Senhor. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo ao colocar essa primeira petição logo no início. É muito significativo, não é? Que nessa oração modelo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor tenha colocado isso como a primeira petição. É claro que é proposital. Ele está nos ensinando a orar.
E o propósito de ter colocado essa petição, há muitas petições, 6 petições nessa oração, mas essa tendo vindo em primeiro lugar é para nos ajudar, para que uma petição como essa, santificado seja o teu nome, nos ajude a orar, ao começarmos a orar ao Senhor, engajar a nossa mente e coração a Ele. Nós chequemos a nossa postura na oração e nos ajude a checar certas coisas que arruinam a reverência na oração. Meu querido irmão, há certos elementos, talvez você tenha percebido isso, que realmente acabam com a oração. Talvez você já tenha sentido isso. Há certos elementos que militam contra a reverência, contra o respeito a Deus quando nós oramos. E o Senhor Jesus Cristo está aqui com essa primeira petição, santificado seja o teu nome, nos ensinando a checar estas coisas. Um desses elementos que milita contra a verdadeira oração, contra a reverência e o respeito na oração, é a nossa tendência à presunção. Há essa tendência em cada um de nós aqui nesta manhã. Veja por quê? Porque nós temos um acesso garantido a Deus, não é verdade? Um acesso livre, garantido à presença do Senhor. E nós temos o amor de Deus como um Pai celestial. Às vezes, nós nos tornamos levianos, quer dizer, irrefletidos, no fato de que Ele é santo. Ele permanece santo. A santidade de Deus é como o brilho do sol. Ela emana, ela cobre, ela permeia todos os atributos de Deus. De maneira que o amor de Deus, por exemplo, é um amor santo. A sabedoria de Deus é santa, a palavra de Deus é santa, a justiça de Deus também o é. E porque nós temos este acesso garantido em qualquer lugar, em qualquer momento, à presença de Deus, como um Pai celestial, muitas vezes a reverência se vai. Um outro inimigo tem a ver com a nossa ignorância a respeito da vontade de Deus, sobre a providência de Deus. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos e isso às vezes interfere em nossa oração. Mas santificar o nome de Deus, e este é o ensino na oração, ponderar e então exaltar e glorificar os atributos de Deus logo no início de nossa oração privada, nos salva destas coisas. E é por essa razão que essa petição deve vir em primeiro lugar. Primeiro, santificar o nome de Deus na oração quebra a presunção na oração. Por causa da nossa fraqueza, a oração carrega um perigo para nós. Oração, meus irmãos, é familiaridade, não é verdade? Oração é familiaridade. Nos aproxima de nosso Pai Celestial, um privilégio. Nós temos intimidade com o Senhor que muitos não têm. Esse é o imenso de um privilégio. Mas você sabe, especialmente como uma mãe que você é, ou um pai que você é, que familiaridade, às vezes demasiada, reduz o respeito e a reverência necessária pela autoridade, não é? Isso acontece. E nossa familiaridade com Deus, por causa de nossa fraqueza, pode reduzir a nossa reverência a Ele quando nós oramos ao Senhor. E para agravar o perigo ainda mais, o fato de que nós podemos recorrer a Deus em qualquer momento, dentro de um ônibus, na rua, em casa, Ele nos dá acesso. Ele não diz somente em casa, junto à cama, de joelho, não, em qualquer lugar, em qualquer momento. E o fato de que nós podemos orar a Ele com familiaridade e que nós podemos pedir a Deus todas as bênçãos que nós necessitamos, muitas vezes pode nos levar a falhar a perceber a reverência, a santidade, o grande poder de Deus. Você percebe o perigo aqui na oração? No Antigo Testamento, quando nós lemos a narrativa da história do Antigo Testamento, como as pessoas entravam na presença de Deus, você percebe que Deus criou mecanismos que garantiriam o temor, o tremor e a reverência diante da sua presença. Israel conhecia sim a Deus como um Pai celestial, mas conhecia um Deus santo e glorioso, e quando Deus trazia a lei, os profetas, isso era permeado por grande glória, e um senso de temor estava ali presente daqueles homens e mulheres no Antigo Testamento. Mas porque Cristo veio, Ele nos deu acesso ao nosso Pai celestial, e pela liberdade cristã, do jugo da lei cerimonial, um acesso real à presença de nosso Deus, ao nosso Criador. Isso pode resultar muitas vezes, meu irmão, em desrespeito a Cristo,
em desrespeito ao nosso Deus. Muitas vezes um crente tem a percepção natural, veja isso. Muitas vezes eu tenho observado isso, um crente em Jesus Cristo tem uma percepção natural que é mais fácil para ele ter acesso e audiência ao seu chefe, ao seu patrão, do que a Deus. Muitas vezes ele percebe que é muito mais fácil para ele ter acesso, ao contrário, a Deus, a presença do seu Pai Celestial, do que ter acesso e audiência ao seu chefe, ao seu patrão. Não é verdade? Às vezes nós trememos, será que eu vou conseguir um horário? Será que vai me ver, vai me ouvir? Muitas vezes crentes têm essa percepção de que é muito mais fácil ter acesso ao Criador dos céus e da terra do que uma audiência com o seu patrão, o seu gerente. E muitas vezes o chefe, o gerente, parece, na estima de um crente, e tenho observado isso, ter mais significância do que o seu Deus. A maioria dos crentes que conheço se envergonham quando entram atrasados no trabalho. E isso é correto. A maioria dos crentes em Jesus que eu conheço se esforçam para que isso não venha a acontecer, chegar atrasado no trabalho regularmente. Eles temem serem vistos no seu trabalho como pessoas indisciplinadas ou desleixadas, como pessoas que começam e não concluem os seus trabalhos. Eles temem isso. Isso é correto. Como pessoas que não cumprem as suas responsabilidades. A maioria dos crentes temem que os outros os vejam como pessoas de quem não podem depender, porque não vão fazer as coisas certas, ou que deixam as coisas para os outros terminarem. A maioria dos crentes que eu conheço tem esse sentimento legítimo, mas são crentes que ao mesmo tempo, e eu não estou acusando a ninguém aqui nesta igreja, não temem chegar na igreja depois da adoração a Deus ter sido iniciado. E não temem, quando estão se organizando, chegar na adoração a Deus e tropeçar para dentro da adoração, quando ela já tomou início, sem se preparar previamente, sem se assentar antes do culto, sem preparar a sua mente, os seus sentimentos, os seus corações, e não coram a face por causa disso, em não cumprir as mais altas responsabilidades que um ser humano pode ter nesse mundo, que é na casa de Deus, que é um encontro com o Senhor, que é uma audiência com Deus vivo. No trabalho, muitas vezes, quando são questionados do seu atraso, da sua indisciplina, se humildecem, baixam a bola, baixam a cabeça, fazem por onde? Na igreja, quando são admoestados gentilmente a respeito disso, dão vazão ao orgulho, à autojustificação e persistem ainda mais na atitude errada de boicotar o culto a Deus, de atrasar de propósito, de não se envolver na obra do Senhor. E pastores têm me dito em tantas igrejas que têm visto coisas como essa, que pessoas que são excelentes em seu local de trabalho, que temem errar na sua companhia e dar um mau testemunho cristão na casa de Deus, no serviço do Senhor, na adoração do Senhor, não temem estas coisas, não têm o mesmo sentimento de não se atrasarem na casa de Deus, por causa de nossa familiaridade com Deus, que embora seja uma imensa bênção, por causa da nossa fraqueza gera presunção nos filhos de Deus. Isso é grande mal na oração e um perigo na vida cristã. Eu tenho conhecido pessoas que têm se envergonhado de não fazerem o seu trabalho certo quando estão na frente de algum mecanismo, por estarem cansados e causar um prejuízo no produto final, por estarem cansados e não terem dormido cedo para o trabalho, mas que não se envergonham de estarem dormindo no culto a Deus, semana após semana, mês após mês, por causa dessa familiaridade com meu Deus, meu Pai Celestial. Eu posso atrasar, Ele não vai fazer nada, Ele já me salvou, eu não vou me perder. Assim a sua adoração, eu dou a Ele as migalhas da minha mente, as migalhas do meu sentimento. No sábado eu fico até altas horas no entretenimento, na visita, o que quer que seja, para que aqui na casa de Deus eu a transforme em um lugar de descanso para a minha mente, para dormir. Quão terrível a familiaridade tantas vezes, e o mal que ela pode causar em nossa adoração, e nos tornar culpados diante de Deus. Meus queridos irmãos, eu não estou lhe repreendendo nesta manhã, mas eu estou seguindo o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. Esta é a primeira petição, para que em nossa oração nós sejamos libertos da presunção. E eu agora entro pela oração na presença de Deus. Então eu santifico o seu nome, eu exalto o seu nome, os seus atributos divinos. Isso é um remédio para a presunção espiritual,
e uma proteção contra a disciplina do Senhor na vida desta jornada. Ele é santo, Ele é exaltado para sempre, Ele está em seu santo templo. Desperte toda a mente, todo o coração, cale-se toda a autojustificação e soberba. Ele é Senhor, Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Salvador. Ele é glorioso, Ele é Pai Celestial, Ele é digno. Essa sua casa de oração, esse é o maior de todos os dias, esse é o maior de todos os exercícios da alma humana. Tudo que nós podemos fazer neste mundo, na arte, no lazer, na música, na ciência, na tecnologia, não se compara ao que a alma humana está fazendo aqui, nesta hora, na presença de Deus. E assim, santificado seja o teu nome. É de gigantesca importância em nossa oração. E a necessidade dessa petição estar aqui no início é gigantesca, também para lembrar que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, mesmo este acesso a Deus, é por causa e é através do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem sofreu, foi Ele quem pagou, foi Ele quem, pelos seus méritos, abriu este acesso que leva as nossas orações a Deus. Por Ele, nossas orações são ouvidas, mas a familiaridade deste acesso pode nos levar a dar pouco valor ao dom de Deus, que é Cristo Jesus, e ao doador das suas bênçãos. É como dar um livro para uma pessoa de graça. Já viu? Eu tenho o costume de dar muitos livros, porque eu quero ver as pessoas crescendo. Mas às vezes você observa que livros gratuitos não são muito valorizados. Um ano passa, você já leu? 2 anos, não, ainda não, livro você me deu. Não é? Você às vezes dá um livro para alguém, talvez você, algum presente. Parece que diminui, não é? A estima pela bênção, pelo próprio abençoador. Tantas bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia, continuamente, não é? Mais uma bênção, que maravilha. Parece que isso diminui a nossa apreciação pela santidade e a glória. E nós começamos a tomar as coisas como algo garantido, como algo contínuo. E para piorar as coisas, porque nós podemos pedir a Deus coisas pequeninas e Ele nos ouve, e coisas imensas e grandiosas e Ele nos ouve, até isso pode causar, por causa da nossa tolice, nos levar a roubar a apreciação da grandeza, da glória e da perfeição de nosso Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Bem, em segundo lugar, santificar o nome de Deus põe um pare diante do nosso desrespeito, que é o resultado, muitas vezes, da nossa ignorância. Queridos irmãos, a nossa pequeníssima compreensão da grandeza de Deus, da glória de Deus, também pode roubar a nossa reverência na oração. Queridos, nós, por exemplo, nós nunca trememos fisicamente diante de Deus, não é? Diante de uma percepção de um atributo de Deus, diante da majestade de Deus, porque Deus é invisível aos nossos olhos. Se Deus fosse revelar um relance minúsculo que fosse da sua majestade, nós ficaríamos aterrorizados e trementes sem parar. Por quê? Porque Ele é terrível no olhar? Não, claro que não. Porque no momento em que nós percebêssemos algo visível, físico, da majestade, da glória de Deus, imediatamente nós seríamos tomados por um senso de autopercepção da nossa pecaminosidade, da nossa culpa, da nossa vileza. E nós tremeríamos sem parar, ou cairíamos mortos como Moisés, como aqueles discípulos, ou como todos os outros que de alguma maneira física ouviram ou perceberam algo da glória de Deus. Assim Deus não nos amedronta. Deus não nos amedronta através do som da sua voz, poderosa como de muitas águas. Ele não se revela desta maneira, Ele não nos faz que o ouçamos fisicamente, Ele não coloca um obstáculo diante de nós em nosso caminho a Ele, Ele não nos faz tremer e voltar para trás, Ele nos chama a uma comunhão pessoal e real, Ele nos traz e nos chama a nos aproximar de uma maneira filial, familiar, como um pai querido. Mas mesmo quando nós pecamos, Ele não troveja do céu e relampeja sobre nós, Ele toca gentilmente a consciência, Ele argumenta com os nossos corações. De maneira que o remédio que o Senhor Jesus Cristo traz à nossa tendência de perder a reverência por Deus, por seu culto, por sua casa de oração, na oração, não é de levar embora a nossa paz, de repente, nos tornar trementes diante dEle e nos deixar num estado de terror.
Mas sim o método dele, veja só, é nos ensinar a orar. É nos ensinar a orar, santificado seja o teu nome. É glorioso, não é? Ele nos treina a manter reverência e humildade na presença do Senhor, todas as vezes que nos aproximamos dele, seja em louvor, adoração ou em oração. E reconhecer os atributos de Deus, isso que é santificar o nome de Deus, e fazer isso logo no início da oração. Bem, admirar a Deus, isso é santificar os seus atributos. Admirar o Senhor, afirmar os seus atributos, louvar o Senhor, isso nos leva a uma postura correta diante do Senhor. Como exaltar então os atributos de Deus? Como santificar o seu nome? Como devo eu louvar ao Senhor e os seus atributos? Bem, obviamente, eu devo falar desses atributos em minha oração. Eu devo dizê-los, afirmá-los. Ele como único ser autoexistente, o Criador que sozinho possui em si mesmo toda a vida, toda a eternidade. Eu devo dizer ao Senhor estas coisas. Eu santifico o seu nome, os seus atributos, afirmando, dizendo estas coisas. Eu devo dizer ao Senhor: Tu és o único ser eterno que existe, glorioso e santo. Esse é um atributo de Deus. Eternidade. Palavras de exaltação que afirmam os atributos do Senhor. Deixe-me abrir um exemplo bíblico, então, para você perceber, um exemplo inspirado de como santificar os atributos de Deus. Jeremias capítulo 10, versículos de 6 a 7, 10 e 12. Abra comigo rapidamente em Jeremias 10, 6 e 7, estas palavras. Veja só. Aqui está um exemplo inspirado na palavra de santificar os atributos de Deus em oração. Jeremias, se dirigindo ao Senhor em oração, capítulo 10, versículo 6, ele diz: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome, e grande o teu poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Você percebe onisciência exaltada, onipotência exaltada, conhecimento exaltado, eternidade exaltado, glória exaltada. Versículo de número 10. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Versículo 11. Ele fez a terra com o seu poder, Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Aqui está um exemplo perfeito. Leia continuamente estas palavras de Jeremias em oração. Aqui está uma introdução à santificação do nome de Deus. Queridos, uma das coisas que nos ajuda nisso, a santificar o nome do Senhor na adoração, na oração, sabe o que é? É entoar hinos dignos na adoração, hinos com conteúdo bíblico, hinos com conteúdos que manifestem de fato os atributos de Deus, a experiência cristã com o Senhor. Muitos grandes hinos de adoração começam com a santificação do nome de Deus. Você já percebeu isso? Mesmo no início, nas primeiras palavras, com esse reconhecimento do ser eterno e infinito de Deus, com o reconhecimento da sua majestade, do seu poder. Deixa-me abrir aqui nosso hinário para você observar alguns exemplos. Hino de número 38, de João 1,18. Filho unigênito do Pai, o Verbo eterno, a luz, Deus manifesto ao mundo viu, és tu, Senhor Jesus. Verso 2, em ti expressa a imagem, estado, infinito Deus, luz não criada a brilhar, que a nós a vida Deus. Dos céus o brilho, o esplendor, o centro, o apogeu, da divindade és possuidor, eternamente é Deus. Quão insondável, ó Jesus, o teu glorioso ser, só o Santo Espírito e o Pai te podem conhecer. Que palavras, que palavras. Hino de número 21, Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, que atributos. És o Deus triuno, excelso Criador. Que palavras. Santo, Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Deixa-me ler outro hino aqui que nós temos neste hinário. Hino 18. Ao Deus de Abraão louvai,
Deus do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai, Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará do grande eu sou. Isso nos ajuda de maneira tremenda, queridos irmãos. Louvar ao Senhor com hinos bíblicos que santificam o seu nome. Você percebe por que desses hinos, a necessidade de hinos bíblicos, porque eles seguem o padrão de salmos, eles seguem o padrão da oração do Senhor Jesus Cristo, eles vão paralelo ao ensino do Salvador em nossa adoração. Por isso não os cânticos vazios, superficiais, da imaginação sentimentalista humana e mundana, não, algo que reflita a glória de Deus e a sua palavra. Os escritores do hino do passado, dos hinos do passado, certamente eles entendiam que o Senhor Jesus em sua oração queria dizer por santificado seja o teu nome, não é verdade? Aqui está. Nós devemos mencionar os atributos do Deus Todo-Poderoso e elogiá-lo e adorar a Deus por eles. Esse louvor objetivo, ele deve vir antes das nossas petições subjetivas na oração. Assim nós começamos exaltando o Senhor. Isso é um padrão para as nossas orações. Primeiro, nós lembramos de quem é Deus. Nós damos glória a Ele. Nós reconhecemos a Ele como Deus de toda a providência, que conhece, que planeja, que determina, que vê todas as coisas. Nós devemos reconhecer o seu senhorio em todas as áreas da vida e de maneira pensativa apreciar essas coisas conforme nós vamos orando. Não saia como uma metralhadora falando, repetindo. Pense, engaje a alma pensante, a razão, os sentimentos ao Senhor em sua oração particular e privada. Nós louvamos a Ele, nós apreciamos ao Senhor, nós não nos apressamos em fazer pedidos, nós exaltamos ao Senhor. Quem é o meu Deus? Quem é aquele a quem eu oro? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Queridos, deixe-me correr para a conclusão. Há certos líderes evangélicos, há certos professores no meio evangélico que não podem santificar o nome de Cristo Jesus desta maneira. São teólogos, são pastores, são professores liberais que não creem na infalibilidade de Cristo e da sua palavra, que pensam que o ensino do Senhor Jesus Cristo e o que Ele orou, Ele não podia, por meio destas coisas, prever o futuro, que ensinam que Ele errou em muitas declarações, em muitos sentimentos, que ensinam que muito do que Ele disse foi influenciado pela cultura tribal, judaica, patriarca da época, que não serve para os nossos dias. Aqueles que têm trazido o mundo para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, eles não podem dizer santificado seja o teu nome. Eles não podem afirmar essas palavras com sinceridade a crentes que não creem ou que não se submetem nesta manhã ao senhorio de Jesus Cristo. Eles não podem dizer tu és Senhor, porque eles não se submetem a Cristo como Senhor e eles não podem santificar a Cristo como Senhor. Assim não estão aptos a afirmar com sinceridade: santificado seja o teu nome. Eles não glorificam a Deus, eles não se submetem a Deus em suas vidas diárias, eles não conhecem ao Senhor. Cristo não é Senhor de suas vidas, por isso eles estão desqualificados para dizer santificado seja o teu nome. O que todas essas pessoas estão dizendo através de suas vidas e palavra é isso: ó Senhor, que o teu nome não seja santificado, porque se ele for santificado de fato e excelso, isso quer dizer, Senhor, que o Senhor é Senhor, que o Senhor é infalível, que o Senhor é soberano e que a minha vontade, a minha autodeterminação, ela está errada porque o Senhor é Senhor, mas eu quero que a minha autodeterminação reine. Assim não seja santificado o teu nome, Senhor, que o teu nome e os teus atributos sejam vistos meramente como humanos e imperfeitos, para que a minha autodeterminação seja Senhor e eu não seja ameaçado. E alarmante, não é, que mesmo crentes bíblicos que creem neste livro, na palavra de Deus, podem ser desqualificados diante de Deus para poderem dizer com sinceridade: santificado seja o seu nome. Que desafio, não é, queridos? Como podemos orar: santificado seja o teu nome nesta manhã? E de fato dirigir ao Deus que está aqui em nosso meio e nos vê,
e afirmar estas verdades de alma e de coração. Se nosso coração é dominado pelo orgulho, se o nosso coração é dominado pela autojustificação, se somos tão indisciplinados em nossa vida espiritual, se estamos cheios de autoconfiança e autodeterminação e de orgulho e cinismo com essas exaltações, o orgulho eclipsa a reverência, a verdadeira reverência digna de Deus. Por que nós não podemos dizer então: Senhor, eu dependo de Ti para tudo? Queridos amigos, até as minhas habilidades naturais são inúteis se Tu, ó Senhor, não estiveres comigo. Se a Tua bênção não é sobre o meu trabalho, os meus relacionamentos, o meu esforço, o meu serviço espiritual, não posso ser agradável a Ti, Senhor. Somente depois de ter mandado embora a autoconfiança e este ego que dirige a minha vida, e podermos realmente apreciar os atributos de Deus como Santo e Senhor, e Ele ser Senhor de nossas vidas, e o ser e os atributos do Senhor de fato são santificados, nós podemos então afirmar de toda a alma, livres de culpa: santificado seja o Teu nome. Que Ele seja então de fato, meus queridos irmãos, santificado e apreciado em nossas orações. Acaso eu posso agir nesta manhã de uma maneira consistente com esta petição que deve estar inclusa em minha oração? E mesmo quando eu oro para que o nome do Senhor seja santificado neste mundo, então que o meu testemunho pessoal contribua com esta santificação, e a minha vida consistente para o Senhor manifeste o que eu creio dEle e o que eu vivo para Ele. Que eu possa apoiar e encorajar os mensageiros de Deus, fortalecendo seus braços a proclamar o seu Evangelho. Que eu possa me engajar na obra e no serviço do reino com disciplina santa. Que eu possa estar na casa do Senhor com toda a minha mente, o meu coração e os meus sentimentos para elevar ao Senhor, com palavras envelopadas em sentimentos de verdade e alegria, e adorar ao Senhor soberano. Então, fazendo isso, e desta maneira, eu poderei dizer a Ele: santificado seja o Teu nome. Que em minhas orações as perfeições de Deus sejam elevadas e reconhecidas, e os seus atributos elogiados e exaltados com todo o meu ser e sentimento, a cada oração, a cada momento na presença do Senhor. E assim, meus queridos, nós poderemos de fato exaltar ao Senhor a cada momento com essas palavras. Portanto, diz o Salvador, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome.